lendo a história e as cartas de Pedro. Hoje nós iremos continuar aprendendo um pouco mais sobre o discípulo Pedro. E nós iremos hoje conhecer dois fatos importantes. Tudo isso no ministério de Jesus Cristo. Como se comportava o discípulo Pedro durante o ministério de Jesus. É muito interessante conhecer a história deste homem, que depois ele vai se tornar uma pessoa importante, um apóstolo para a Igreja do Senhor e vai deixar cartas doutrinárias também para a Igreja do Senhor até os dias de hoje. Esses dois eventos têm o tema a orelha de Malco e o julgamento de Jesus. Vamos ver o que aconteceu. Está registrado em João 18, dos versículos 2 ao 12. O evento se prende ao fato de Pedro, no Getsêmani, ter tomado uma posição radical em defesa do Senhor Jesus e, com uma espada, ter cortado a orelha de um servo do sumo sacerdote, por nome Malco. Destaquem-se os versos 10 e 11, que sumariam o evento envolvendo a pessoa de Pedro. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Disse, pois, Jesus a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Para o analista que busca detalhes de Pedro no quarto evangelho, é de todo curioso como os sinóticos não desgastam a pessoa de Pedro neste episódio. Diz Marcos, o evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 47. Mas um dos que ali estavam, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Outro evangelho, o evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 51, registra assim: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Já o evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 50, menciona assim: então um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. A observação do analista é a de que nenhum dos sinóticos cita o nome de Pedro no evento. Somente o quarto evangelho o faz. E isso enfraquece a posição de líder singular que Pedro tem nos sinóticos. Então, os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Esses termos sinóticos quer dizer que mais ou menos 80% de cada um se repete nos outros dois. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm basicamente 80% em comum, diferente do evangelho de João. O outro evento que podemos aprender mais sobre o discípulo Pedro é o julgamento de Jesus. Em João, capítulo 18, versículos 15 ao 18 e 25 ao 27, o evento se prende ao julgamento de Jesus perante as autoridades judaicas, diante de Caifás e do Sinédrio, sendo 3 vezes negado por Pedro diante de serviçais. Destaquem-se os versos 15 a 18, que sumariam o evento envolvendo em conjunto Pedro e João. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava na porta de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. Essa rica citação não é mencionada assim nos sinóticos, em que somente a pessoa de Pedro é mencionada, inclusive também com as 3 negações ao Senhor Jesus. No quarto evangelho, Pedro tem um companheiro a acompanhar Jesus em seu julgamento, junto às autoridades judaicas. É um companheiro com maiores virtudes que ele. Pedro, pois, além de não negar o mestre, usa de seu conhecimento pessoal para penetrar no lugar mais íntimo do julgamento. Pedro tinha negado a Jesus, esse outro companheiro não tinha negado a Jesus e tinha também conhecimentos e um meio de entrar junto com Jesus e ver o que iria acontecer. Além disso, influencia também para que Pedro tenha acesso ao mesmo lugar. João, nesse texto, somente mencionado no quarto evangelho, assume o papel mais importante e Pedro vai a reboque. João era conhecido do sumo sacerdote, posição essa que o capacita a fazer Pedro penetrar na sala do sumo sacerdote.
Após Pedro adentrar o ambiente, ocorrem as 3 negações históricas ao Senhor Jesus. E a última negação, segundo o quarto evangelista, é diante de um parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. João 18, 26, está registrado nesse evangelho. O quarto evangelho não narra, mas o sinótico Lucas é rico sobre a ação de Jesus sobre Pedro, após ter negado a ele 3 vezes. O texto é lindo e vale recordar, por inspirador e significativo. Diz assim: virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E, havendo saído, chorou amargamente. Está em Lucas 22, versículos 61 e 62. É belo lembrar o olhar de Jesus sobre o olhar de Pedro, recuperando-o. O olhar também tem mensagens profundas, mensagens que conduzem a mudanças, como ocorreu com Pedro, que chorou amargamente. Lágrimas de arrependimento. Só as têm os fortes, inclusive os líderes, como Pedro. O evento da presença de João no julgamento de Jesus perante as autoridades judaicas, acompanhado por Pedro, é somente registrado no quarto evangelho. Os sinóticos citam somente Pedro, e isso enfraquece a posição de líder singular que Pedro tem nos sinóticos. Então, aqui conhecemos mais um pouco da história de Pedro, da sua participação no ministério de Jesus Cristo. E logo mais estaremos continuando a conhecer esse personagem do Novo Testamento tão importante para nossas vidas, para a Igreja do Senhor, um escritor do Novo Testamento. Até o próximo vídeo. E para mais palavras de expressão pessoal, siga o meu canal e deixe o seu like e também um comentário. Agradeço desde já.